Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Meu nome é Denise Cardoso, eu sou nutricionista e atuo no ramo de vegetarianismo e veganismo, mas atendo todos os públicos com muito amor. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória no vegetarianismo, que eu sei que é um assunto que gera curiosidade. Começando com alguns conceitos para a gente falar a mesma língua, o que chamam popularmente de vegetarianos são os ovo-lacto-vegetarianos, pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, mas continuam consumindo ovos, leite e derivados. Tem também os vegetarianos estritos, que são pessoas que, além de não consumir nenhum tipo de carne, não consomem leite, nem derivados, nem ovos, nem mel e nem nada que venha de origem animal via alimentação. E tem também os veganos, que é uma ideologia, é um estilo de vida onde não se consome nada de origem animal via alimentação e também não se financia nenhum tipo de serviço que envolva crueldade animal. Então não se veste couro, nem lã, nem seda, não se frequenta rodeios, nem circo, que foi o que eu aderi para minha vida. Bom, vamos lá. Eu sempre gostei muito de todo tipo de carne, era algo comum no meu prato em todas as refeições. Eu também comia cerca de 4 ovos por dia e muito queijo, porque eu sempre fui apaixonada. Então é importante vocês saberem que não foi uma decisão que eu tomei da noite pro dia. Tem gente que consegue tirar todos esses alimentos de uma vez, mas não foi o meu caso. E tudo mudou há 4 anos, quando eu fui estagiar em um restaurante que tinha uma parte que era um açougue. E nesse açougue chegavam porcos inteiros que ficavam pendurados pelas pernas. E lá mesmo eles cortavam as partes do porco em um serrote assustador, bem barulhento. E para quem não sabe, nutricionista atua em área de controle de qualidade em restaurante. Então a gente tem que verificar se tem algum alimento vencido, cuidar de toda a parte sanitária do local. E quando eu tava verificando se os alimentos estavam vencidos, tinha momentos que ficava eu e o porco e eu em uma mesma sala. E aquilo me causava um certo choque, porque eu sabia que era um animal morto, mas eu não conseguia fazer a conexão de que aquele animal que eu estava vendo estava presente em muitas das minhas refeições. Eu costumo falar que parar de comer carne é um processo em que uma chavinha vira na nossa cabeça e a gente começa a se questionar de como aquele alimento veio parar no nosso prato. E nessa situação foi o primeiro contato que eu tive em repensar o que eu estava colocando para dentro de mim. Eu sempre fui muito apegada à natureza, aos animais. Só que eu descobri que eu amava, na verdade, o gato e o cachorro, mas eu escolhia o porco, a galinha e os bois para comer. E isso começou a virar um dilema na minha cabeça. A partir daí eu decidi que eu ficaria uma semana sem comer carne para ver como eu me sentia. E essa semana se transformou em um mês, e depois em 2 anos. Mas eu só tinha tirado a carne de porco, a carne de boi e o frango. O peixe, pra mim, no meu pensamento, não entrava em crueldade animal, porque era uma coisa que eu gostava muito e eu não estava preparada para desapegar. Mas eu fui bem inconsequente em não cuidar da minha alimentação. Na faculdade de nutrição, a gente não tem aula de nutrição vegetariana. É um tema muito recente que vem ganhando força agora, que eu espero que mudem, mas naquela época eu não tinha conhecimento e por eu estar em um período muito turbulento da minha vida, estagiando em 3 lugares, estudando à noite, eu simplesmente não tinha tempo de estudar por fora. E eu fiz o que todo vegetariano faz. Eu simplesmente tirei a carne do prato, coloquei ovos em todas as refeições e por medo de ganhar peso com excesso de carboidrato, que é um mito muito grande que rola nesse meio, eu só comia folha. E com certeza boa coisa não deu. Me sentia muito exausta, tinha muito sono, dificuldade de concentração. Isso estava atrapalhando todas as áreas da minha vida. E aí eu decidi marcar uma consulta com um médico para ver o que eu poderia fazer para me sentir melhor. E quando eu cheguei na consulta, era um médico mais idoso, e não querendo generalizar, mas profissionais que se formaram há muitos anos, às vezes não se atualizam de assuntos que estão chegando agora. E esse profissional não soube me orientar corretamente, ele simplesmente falou para eu voltar a comer carne. E eu confiei no que ele me disse, infelizmente, e voltei a comer carne pensando que isso faria eu me sentir melhor. Que atualmente eu vejo que foi bem errado o que ele fez, porque em primeiro lugar, como profissional da saúde, a gente tem que respeitar as escolhas dos nossos pacientes e se não soubermos orientar corretamente,
ter a humildade de encaminhar para uma pessoa que entenda ou falar que você vai estudar e se atualizar para dar um feedback de forma correta para aquele paciente. Bom, aí beleza, eu voltei a comer carne achando que ia ficar tudo bem e nessa se passaram 8 meses e eu continuava me sentindo muito mal, dormindo em qualquer lugar que eu encostava, sem concentração nenhuma, já estava finalizando minha faculdade nesse tempo, tendo que entregar TCC e foi um grande desafio para mim. Pensei que eu tivesse em depressão por me sentir muito para baixo e depois eu fui descobrir que era deficiência de vitaminas de bem antes de eu virar vegetariana e começar com essa alimentação vegetariana incorreta, né, deficiente. Assim que eu saí da faculdade, eu pude respirar um pouco e eu falei que não dava para viver mais assim, me sentindo mal e que eu iria cuidar de mim, já que eu tinha passado por tantas pessoas que me orientaram incorretamente. O que também não é a melhor coisa, mas eu tinha acabado de sair de uma faculdade de nutrição, então eu já tinha uma bagagem para fazer isso. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar muito mais a fundo os assuntos de nutrição que eu gosto, sobre nutrição vegetariana e como ter uma alimentação correta. E eu vi que eu estava totalmente equivocada naquilo que eu tentei fazer da primeira vez, por conta própria. Sobre o processo da pecuária industrial e sobre o impacto do consumo de carne tanto para a nossa saúde como para o meio ambiente. E foi aí que eu realmente compreendi as reais motivações de uma pessoa se tornar vegetariana, parar de comer carne. E essas descobertas foram muito chocantes. Eu descobri que o consumo de carne sustenta um sistema obscuro de manipular, fecundar e confinar esses animais para a nossa alimentação. E que, diferentemente dos vegetais, esses animais são sencientes, ou seja, possuem sistema nervoso central, capaz de sentir amor, medo, dor. O animal, ele sabe quando ele vai morrer. E isso é muito sofrido. E que por ano, 70 bilhões de animais terrestres são abatidos. Isso sem contar os peixes criados em cativeiros, que triplicam esse número. Também tem a questão ambiental. A pecuária é responsável por mais emissões de gases de efeito estufa do que todos os meios de transporte juntos, considerando todo o processo de criação até chegar no seu prato. E que para produzir só 1 quilo de carne, são necessários 15 mil litros da água. Ou seja, você desligar o chuveiro enquanto você se ensaboa é tipo enxugar gelo. E após o meu choque em descobrir tudo isso, eu também tive uma descoberta muito boa, que é de que a carne não é necessária na nossa alimentação e que ela compõe o prato muito mais por uma questão cultural do que por uma necessidade. Inclusive, vários estudos recentes demonstram que a retirada da carne da alimentação reduz o risco de infartos, de diabetes e de desenvolver vários tipos de câncer. Todos esses fatores me fizeram começar a enxergar a alimentação de uma forma muito mais profunda, como um ato político, em que o que eu escolho colocar no meu prato é uma forma de ativismo a não compactuar com toda uma cadeia de crueldade, tanto para o animal como para a pessoa que mata aquele animal. Porque a maior porcentagem de trabalho escravo do país vem da pecuária industrial. Os trabalhadores são colocados em situações degradantes nas fazendas de gado e nos frigoríficos. Bom, nesse momento da história já não tinha mais como eu continuar comendo carne e na verdade foi bem mais simples do que eu imaginava, porque eu já sabia como ter uma alimentação vegetariana completa que me fornecesse todos os nutrientes e aos poucos eu fui sentindo muitos benefícios. E uma coisa que me intrigava bastante era como eu ia conciliar não comer carne com a minha vida social e quanto isso custaria para o meu bolso, porque se fala muito da alimentação vegetariana ser de alto custo. E na verdade isso é um mito, porque quando a gente tira a carne do prato, a gente simplesmente tem que aumentar o consumo de cereais, de verduras, de leguminosas, de frutas. E ter carne na mesa sempre foi uma questão cultural de quem tem dinheiro. Então esse é mais um mito que cai por água, o meu custo com alimentação caiu bastante. E quanto ao meio social, felizmente já existem muitas opções vegetarianas e veganas em diversos restaurantes, mas demanda sim de uma adaptação tanto sua como das pessoas que convivem com você em respeitarem a sua escolha. Mas isso a gente pode deixar para outro vídeo, eu prometo dar dicas. Continuando a trajetória, nesse meio tempo eu já tinha participado de vários congressos de nutrição, já estava mais expert no assunto e em abril do ano passado, de 2019, eu iniciei a pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana e foi um marco bem importante na minha vida,
porque pela primeira vez eu me senti acolhida por pessoas que tinham pensamentos semelhantes aos meus, porque na minha família, no meu ramo de amigos, não tem ninguém vegetariano, então lá realmente eu me senti compreendida. E também foi importante para eu me aprofundar a nível de conhecimento científico sobre aquilo que eu estava funilando para futuramente ser a minha área de trabalho. E na minha turma, 80% das pessoas eram veganas e isso me despertou uma curiosidade, porque eu enxergava como extremistas. Tudo aquilo que não faz parte das nossas experiências pessoais, que é novo, a gente tem tendência a ter um preconceito, e foi exatamente o que eu fiz. Eu julguei aquelas pessoas como extremistas, mas me aprofundei para eu entender o porquê que eles tinham aquela decisão. E na verdade eu me identifiquei bastante com a ideologia do veganismo, de sermos muito mais conscientes com aquilo que a gente consome, que a gente aplica o nosso tempo, o nosso dinheiro, não só a nível de alimentação, mas aquilo que a gente veste, aquilo que a gente passa no nosso rosto, se tem trabalho escravo envolvido naquilo, se as pessoas que estão trabalhando para que você use isso estão tendo uma condição digna de trabalho. E se tem crueldade animal presente naquilo que você está comprando. E quando eu comecei a me questionar sobre tudo isso, eu parei de enxergar só o produto final que vem até a mim e enxergar toda a cadeia. Eu me tornei muito mais minimalista, gastando menos dinheiro com coisas desnecessárias. Enfim, eu me tornei aquilo que eu mais julgava, eu virei vegana. E hoje eu sou vegana, tem 6 meses por aí, eu me tornei vegana no final de 2019 e de lá pra cá eu tive muitos benefícios, a minha saúde sentiu muito isso, a exclusão dos laticínios, porque a carne eu já tinha parado de comer, então eu comecei a me sentir mais disposta, meu rendimento nos esportes melhoraram. Antes eu tinha uma sensação de barriga estufada, de desconforto, toda vez que eu comia e eu nunca mais tive isso. E a nível de exames também eu tive bastante benefício. O meu colesterol baixou 26 pontos em menos de 5 meses. Ou seja, essa é uma estratégia que pode ser utilizada na reversão de doenças, que é o que eu faço no meu consultório. Mas que fique claro que isso não foi simplesmente pela exclusão desses alimentos que eu citei. Foi porque eu aprendi a enxergar a alimentação como um todo e abastecer o meu corpo de coisas saudáveis. E também não fiquei bitolada, tá, gente? Eu continuo comendo hambúrguer, continuo comendo pizza, continuo bebendo uma vez ou outra. Eu só aprendi que tem momento para tudo isso. E toda essa minha trajetória como pessoa e profissional me coloca em uma posição de ter que compartilhar com meus pacientes, compartilhar com vocês uma coisa que vem crescendo a cada dia mais a nível de evidências científicas, que é a alimentação vegana e a base de vegetais como benéfica para a reversão de doenças, para você realmente ter uma longevidade, e que me fez tão bem quando eu comecei a me alimentar corretamente. E primeiro eu tive que passar por essa fase de não saber me alimentar para eu entender que não era o rótulo de vegetarianismo que estava me fazendo mal, que me fez ficar com deficiência de exame, e sim a forma incorreta que eu estava me alimentando. E isso é uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Não é o rótulo de uma alimentação que vai determinar se ela é saudável ou não. A gente não pode estereotipar onívoros, que são pessoas que comem carne, como pessoas que se alimentam mal, e veganos como pessoas que se alimentam bem. Esse rótulo, ele serve mais para você ser pertencente a um grupo do que diz sobre sua alimentação. E tudo que eu tô compartilhando com vocês é de coração aberto, é sobre uma coisa que deu certo comigo e que eu faço dar certo com as pessoas que me procuram para ir para essa transição, para essa mudança de estilo de vida, mas que não deve soar como imposição. Como eu já citei, comer carne é uma coisa cultural, faz parte do nosso dia a dia há trocentos anos e não é do dia para a noite que isso vai mudar. Então é muito importante a gente respeitar as escolhas das pessoas que nos cercam, porque se você está no seu processo de descoberta, de transição para um novo estilo de vida, outra pessoa pode não estar preparada para isso ainda. E se você ficar impondo, ela vai se sentir pressionada e vai virar um motivo de atrito. E com certeza ela não vai querer saber mais a fundo sobre o que você tem a dizer. E eu vou pegar uma frase do Dalai Lama, vou ler pra vocês, que eu gosto bastante, que eu acho que se encaixa neste assunto, que é:
Sentimento de superioridade que resulta em depreciação é, afinal de contas, orgulho ou presunção, uma poderosa mancha mental. E essa é a minha trajetória, é a forma que eu cheguei até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora eu tenho que finalizar esse vídeo que nem uma blogueira. Então, se você gostou, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre esse estilo de vida e comenta aqui embaixo para me dar uma força.